A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Boa tarde para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu vou fazer um episódio diferente. Eu vou falar sobre o futuro da enfermagem no estado de São Paulo. Eu trago duas convidadas, Jenicele Ferreira e Viviane Camargo, participantes de uma chapa do Corém São Paulo. Como é que é o nome da chapa? Chapa Na eleição Potenciação. de 1º de outubro. Como é que é o nome da chapa? Potenciação, chapa número 3. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. E vamos conversar sobre o futuro da enfermagem no estado de São Paulo. Se apresentem, por favor. Posso começar? Não sei se a Jenicele quer falar primeiro, fica à vontade. Acho que eu vou falar, não sei se ela está conseguindo nos ouvir bem, mas vamos lá. Então, meu nome é Viviane, né? Viviane Camargo, a maioria das pessoas me conhecem assim. Eu tenho aí alguma experiência já na enfermagem, mais de 20 anos de profissão, de formada. Tenho, né, dentro de tudo que eu estudei, tenho um MBA, tenho um mestrado concluído, atualmente também faço um doutorado, já estive na atenção básica ou atenção primária durante bastante tempo, e atualmente eu estou licenciada do Corém São Paulo, sou concursada desde 2008,
Já tem um tempinho também lá, como fiscal, né, e para disputar a eleição que vai ocorrer no dia 1º de outubro desse ano, eu precisei me licenciar. Então, desde abril estou licenciada. E acho que é isso, tem muito mais coisa aí, mas se a gente fica falando, a gente só fica se apresentando. A Jane Kelly não estou vendo. Não sei se ela caiu. Nós vamos conversar muito. Espera aí que eu... Ela caiu, mas estou voltando. Ela está me perguntando aqui se eu estou com áudio, eu disse que sim. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Jane Kelly, se apresente, por favor. Olá, boa noite. Estamos a todos sim. E a todas. Meu nome é Jane Kelly Ferreira, sou enfermeira, trabalho na Estratégia Saúde da Família há 20 anos, sou preceptora da faculdade Fundação ABC e atuo atendendo aí na Estratégia Saúde da Família, e é isso. Eu gostaria de saber o seguinte, das duas. O que leva duas pessoas a serem candidatas dentro de uma chapa à direção do conselho de uma categoria tão importante quanto a enfermagem? É um prazer imenso estar representando mais de 700 mil profissionais de enfermagem no estado de São Paulo, porque se eleita a chapa 3, nós iremos representar a todos os profissionais de enfermagem do estado de São Paulo e fazer a diferença na vida desses profissionais de enfermagem. É você lutar pela categoria, você está aí junto da categoria, tanto dos auxiliares e técnicos de enfermagem, como os enfermeiros e obstetrizes. A Viviane, se quiser falar mais alguma coisa, ela pode estar aí também falando, complementando o que eu acabei de falar. Isso, eu acho que é importante a gente dizer que o Corém São Paulo, ele é o maior Corém do Brasil, tá? Como a Jane Kelly acabou de dizer, o número de inscritos ultrapassa os 720 mil profissionais, então é muita gente, e eu já tive a grata experiência de estar em contato com outros conselhos regionais, com outros dentro do sistema, compondo algumas câmaras técnicas no Conselho Federal de Enfermagem, inclusive coordenei uma câmara técnica no Conselho Federal de Enfermagem, também estive no comitê de crise na época de Covid, dentro do Conselho Federal de Enfermagem, e isso me fez olhar para a nossa enfermagem e ver o potencial do Corém São Paulo em estar atuando e estar aí à frente, né, de uma série de situações que a gente pode representar aí a enfermagem do Brasil todo, né? A gente aqui em São Paulo, até pelo grande número de profissionais que a gente tem, a gente acaba tendo contato com muitas experiências, às vezes experiências que outros regionais menores nem vão ter, né, porque a grande diversidade de situações que tem dentro do estado de São Paulo é uma coisa enorme, assim, e a gente vê o nosso Corém aí em São Paulo
não tão presente como eu entendo que poderia estar. Então, a gente vem aí para se aproximar da nossa categoria, para estar próximo dos nossos profissionais e para fazer a diferença, sim. É para mudar o nosso Corém e para fazer a diferença na vida desses profissionais. Porque a gente sabe que é preciso e a gente sabe que é possível. Agora, eu gostaria de saber de vocês como é que é a configuração do conselho. Eu tive conversando ontem e um pouco mais atrás com vocês duas, separadamente, sobre a questão da configuração do conselho. Mas eu gostaria que vocês explicassem para o meu público, por favor. Acho que eu posso começar, né, Jane? Assim, a gestão do conselho, né? Então, a atividade fim do Conselho Regional de Enfermagem é a fiscalização, né? A gente pode dizer que é a fiscalização e juntamente ali com atendimento ao público e a questão ética, né? Essas são as atividades fins do Conselho Regional de Enfermagem. E a gente, a cada 3 anos, tem uma eleição para compor as pessoas que vão fazer a gestão do conselho, né? Então, é por isso que a gente está aqui se propondo a fazer isso. Essa chapa que vai ser eleita, ela é composta por 24 enfermeiros, sendo 12 efetivos e 12 suplentes, e 18 auxiliares e técnicos, que são 9 suplentes e 9 efetivos, tá? Isso tudo é determinado por legislação e é mediante o número de inscritos. Então, como eu disse anteriormente, é o maior conselho do Brasil, então a gente acaba também tendo o número de maior representação na gestão, tá? Quando a gente compara com outros coréns do Brasil. Então, o total são 42 membros que compõem a chapa, né? Atualmente, só os enfermeiros estão aptos aí à eleição, por enquanto, tá? E então só temos a chapa de enfermeiros deferidos até o momento, e assim que a gente tiver notícias, a gente vai falar da questão dos auxiliares e técnicos, porque a gente entende que é importante uma gestão completa. Quer falar alguma coisa, Jane, nesse sentido? Esqueci alguma coisa? Exatamente isso que você falou, né? São todos os enfermeiros do estado de São Paulo que vai eleger aí a atual gestão do Corém São Paulo, tanto os enfermeiros como os auxiliares e técnicos de enfermagem, porém, no momento, como a Viviane falou, a gente está aguardando aí determinação do COFEM para a chapa dos auxiliares e técnicos de enfermagem. É exatamente isso, Bruno. Ok. Agora, me fala um pouquinho. Agora me fala um pouquinho, por favor, de como está a estrutura da saúde em São Paulo, segundo o olhar da enfermagem. A saúde, eu falo que a saúde em geral no estado de São Paulo, né? A gente está falando aí, eu vou falar um pouco do Sistema Único de Saúde, que é onde eu trabalho, né? Então, assim, perante nós, profissionais de enfermagem, nós acabamos de sair aí recentemente de uma pandemia,
onde nós, profissionais de enfermagem, estamos aí um desgaste imenso, principalmente na saúde mental. Os profissionais de enfermagem cansados de tanto lutar, porque não foi fácil, a gente ficou aí um bom tempo com essa pandemia, trabalhando em excesso, trabalhando plantões de 12, 24 horas. Então, assim, há um desgaste muito grande nos profissionais de enfermagem, né? Então, é exatamente isso também que nos faz sair candidata para a gente aí tentar fazer alguma coisa pela nossa categoria, principalmente na saúde mental, porque, assim, nós perdemos vários colegas de profissão, né? Vários. Então, assim, quando a gente perde um colega, o nosso psicológico também fica abalado, né? Porque a gente se depara aí com os familiares desses profissionais, que muitas das vezes são bem próximos a gente. Então, assim, a gente se sensibiliza com a família, com o nosso colega, né? Às vezes foi aquele colega que trabalha com a gente, que é bem próximo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, principalmente na saúde mental dos profissionais, e não só dos profissionais, como da família também, né? Porque a gente sai da nossa casa para cuidar de outras pessoas que a gente não conhece. Então, a gente viu aí vários colegas, né? Isso adoece todos. Então, eu sempre falo que para cuidar da população, Bruno, a gente precisa estar bem fisicamente, psicologicamente, a gente tem que estar muito bem para a gente dar uma assistência digna, de qualidade, para quem está precisando de atendimento, né, Viviane? Eu posso dizer o seguinte, Bruno, a gente é a maior categoria da saúde, tá? Cerca de 60% da equipe de saúde é profissional de enfermagem. Então, nós somos aí, né, uma grande porcentagem de profissionais que, como a Janicele trouxe muito bem, ficaram na linha de frente, né? A única categoria que está com o paciente desde a hora que ele nasce até o momento da sua morte, né? Então, nós estamos presentes 24 horas ao lado desse paciente, né? Então, a gente acaba sendo extremamente exigido na saúde, né? No atendimento, na assistência. Além disso, nós somos uma categoria que praticamente 85% também são mulheres, né? Então, a gente, além da jornada de trabalho, que já é exaustiva, hoje, por ainda não termos aí efetivado a questão do piso do jeito que gostaríamos e por uma série de outras coisas, a gente também precisa ter mais de um vínculo de trabalho. Então, isso é muito comum na enfermagem, que os profissionais tenham duplo vínculo de trabalho, triplo vínculo de trabalho às vezes, e ainda a jornada em casa, né, que por ser uma categoria eminentemente, né, feminina, acaba também tendo a jornada em casa. Então, são muitas coisas que a gente precisa considerar quando a gente fala do adoecimento do profissional de enfermagem. É um profissional, sim, que está cansado, que está desgastado, que trabalha com uma estrutura de trabalho por trás, às vezes deficitária, e como fiscal eu posso falar também, porque é isso que a gente encontra no cenário de trabalho, né? Então, a pandemia escancarou essa situação, né? Então, nós sabíamos já que nós estávamos sobrecarregados, nós sabíamos que as condições de trabalho não eram as mais adequadas, e a pandemia deixou isso tudo muito evidente, né? E aí entra isso que a Janicele trouxe, né? Nós somos uma profissão acostumada a lidar com a perda, mas não com a perda do jeito que aconteceu na pandemia, né? Então, as pessoas precisam ser cuidadas, a nossa categoria precisa ser cuidada, né? Cuidada de todas as formas, e emocionalmente não há dúvida de que a gente precisa dar esse suporte. Isso, inclusive, está entre as nossas propostas,
né? A gente entende que isso precisa ser trabalhado, assim como a fiscalização precisa trabalhar a condição de trabalho, a condição onde esse profissional atua, né? Então, também é algo que a gente se propõe a fazer, junto com outras coisas que estão entre as nossas propostas, mas acho que muito bem colocado pela Janicele, a questão do adoecimento do profissional de enfermagem é, sem dúvida, uma das nossas prioridades. Ter um olhar especial para a categoria. Agora, eu vou querer saber o seguinte de vocês. O profissional cuidador, ele é regulamentado, fiscalizado pelo Conselho de Enfermagem? Não, a gente, por lei... Ele é... Por lei, ele a é gente fiscalizado atua... pela... Pode falar, é que às vezes tem um delayzinho e a gente... Aí a gente acaba falando junto. Mas Pode por seguir. lei, né, então, a gente acaba fiscalizando os profissionais de enfermagem, que são os auxiliares de enfermagem, os técnicos, os enfermeiros e os obstetrizes também são fiscalizados pelo conselho. Quando a gente identifica alguma questão que coloca em risco o paciente e que está sendo causado por alguma outra categoria, seja, né, profissional, como um cuidador, que não é considerada ainda uma profissão, né, mas fugiu o nome agora. Mas, enfim, se a gente identifica, né, que isso está ocorrendo por conta da ação de outras pessoas que não da enfermagem, a gente faz os encaminhamentos devidos, né? Então, a gente pode encaminhar, por exemplo, né, para algum outro conselho. Então, posso dar exemplos, né? O CREMESP, o CREFITO, coisas desse tipo. Podemos encaminhar para um órgão, por exemplo, como a Vigilância Sanitária, Ministério Público do Trabalho, Conselho, Promotoria do Idoso, e assim vai, né? Então, a gente tem a prerrogativa de fazer os encaminhamentos. A gente identifica a situação e faz os encaminhamentos. Ok. Vamos falar agora sobre a saúde pelo olhar da pessoa com deficiência. Vocês consideram que existe um preparo no atendimento da pessoa com deficiência em relação à sua saúde? Qual é a situação nesse momento? Então, eu vou falar um pouquinho, depois a Viviane pode falar também. Então, assim, eu vejo que falta muito, é um assunto muito importante, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque hoje a gente se depara, Bruno, com outra realidade, né? Para cuidar das pessoas com qualquer deficiência, né? Precisa de mais agilidade, de mais planejamento, de mais ações. Então, assim, isso ainda deixa muito a desejar no Sistema Único de Saúde. Precisa de uma gestão eficiente para essa população. Então, assim, ao meu ponto de vista, falta muito ainda. Falta uma gestão eficiente com um olhar especial para esse público. Então, assim, ao meu ponto de vista, precisa mudar, entendeu? Precisa de mais agilidade, é muito devagar, né?
A gente sabe que no privado é um pouco melhor, mas no Sistema Único de Saúde precisa de um olhar especial. Vem mudando, mas assim, muito devagar. E a gente tem aí um número, né, grande desse público. Então, assim, precisa de gestão eficiente, de mais gestão, de um olhar diferente também dos políticos para essa população. Não adianta a gente esconder que está bom, que está 100%, que é eficiente, que não é a realidade, gente. Precisa mudar. Eu vou passar para a Viviane para ela falar um pouco mais. Bruno, na minha opinião, assim, eu posso te falar, na verdade, que eu tenho uma experiência, não só como profissional nesse sentido, mas também como paciente, né? Então, eu tenho um filho que tem uma deficiência, né? Ele tem T21, e eventualmente a gente também é paciente, né? Então, eu falo que, na verdade, é algo que a gente nunca pode esquecer quando a gente está como profissional, é que a gente também é paciente. E quando a gente não é, né, o nosso filho, o nosso irmão, a nossa mãe, alguém, o amor de alguém, né, vai ser um paciente. Então, esse olhar humano, a gente não pode esquecer nunca quando a gente está na assistência. Embora a gente faça uma assistência extremamente técnica, a gente não pode esquecer, né, do lado humano. Então, assim, vou te falar do ponto de vista técnico, como enfermeira, primeiro, eu entendo que a gente não está preparado, tá? Não está preparado para atender a pessoa com deficiência, ou as múltiplas deficiências que existem, né? Existem as deficiências que são fáceis de identificar, mas existem muitas deficiências que a gente não consegue identificar visualmente. E essas eu entendo ainda que são as mais difíceis de lidar, porque as pessoas têm nenhum entendimento para dizer, mas você sabe aquela frase, mas você não parece que você tem uma deficiência. E aí isso dificulta ainda mais o entendimento das pessoas, né, para lidar com isso de uma forma diferente. E o diferente que eu digo é da forma justa, tá? Não é nem melhor, nem pior, mas é da forma que deveria ser tratada a pessoa com deficiência, tá? E aí, sob o ponto de vista de paciente, isso fica mais agravado ainda, né? Porque o meu filho ainda é pequeno, é uma criança de 6 anos, a deficiência dele é uma deficiência visível, né? Isso, de alguma forma, facilita o entendimento das pessoas, mas eu faço parte de um grande grupo de mães e pessoas com deficiência que estão, por exemplo, dentro do espectro autista, que vem, inclusive, crescendo muito, né? O diagnóstico do autismo, ele vem sendo muito maior do que nos últimos anos. E isso é importante, porque muitas pessoas provavelmente deixaram de receber o tratamento adequado porque não tiveram o devido diagnóstico, né? Mas, por outro lado, como é uma deficiência não visível e é dentro de um espectro, por exemplo, que tem uma diversidade muito grande, a dificuldade de entendimento e de preparo do profissional, ela é muito grande, né? E aí entra no que a Jane falou, as questões políticas. A falta de envolvimento aí de capacitação, de legislação que nos ajude, né? Então, a gente vem avançando gradativamente, mas também muito lentamente. Claro que quando a gente olha para 30 anos atrás, era uma outra questão, né? A gente não tinha aí o acesso que a gente tem hoje. Mas exatamente por isso eu considero que ainda é muito lento, né? A gente tem muito acesso e ainda assim a informação não chega da forma correta, a capacitação não chega da forma correta e os profissionais ainda não estão preparados de forma correta. Nem para identificação de coisas simples, tá? Um colar, por exemplo, de girassol, que é lei aí, né?
e que prioriza o atendimento, por exemplo, de um paciente com deficiência. Muitas vezes a pessoa chega com esse colar de identificação na instituição de saúde e as pessoas não sabem o que é. Tem muito o que falar ainda sobre isso, Não, sobre a questão. não sabe o significado? Exatamente. Não tem ideia do significado de um colar de Tá. girassol, por exemplo, né? Que coloca essa Tá. pessoa como uma deficiência não visível e como prioridade no atendimento. E às vezes a pessoa está com o colar e está lá esperando ser chamada. Então não é tratada com a prioridade e com o que a lei determina, né? Que é que seja tratado com prioridade, por exemplo. Aí é que tá. Eu vou dizer aqui um negócio. Eu eu não sou especial, não sou um cara. Eu quero respeito, quero tratamento digno, mas não tenho prioridade. Eu sou um ser humano. Se eu chego com colar de identificação, que é a característica hoje em dia das deficiências, né? A pessoa que vai me receber, ela tem que ter a informação de que aquilo ali existe. Exatamente. É só um pequeno comentário. É exatamente isso, Bruno. Então, assim, para você ver como a gente ainda está defasado, e aí eu te falo por experiência, né? Você pode chegar com colar em muitas instituições e as pessoas não vão entender, vão achar que aquilo ali é um enfeite, mas não caracteriza uma deficiência oculta, por exemplo, né? E no caso que eu estava citando da criança ou do adulto dentro do espectro autista, ele muitas vezes tem uma sensibilidade, né, a, a estar ali no meio de muitas pessoas, a um barulho, então ele é tratado como prioridade nesses casos, né? E essa identificação é importante para isolar e colocá-lo num ambiente confortável, onde ele não vai se desestabilizar por estar ali no meio de uma série de pessoas, coisas desse tipo, tá? Então, acho que assim, se a gente puder hoje, né, deixar como lição para o pessoal, existe um colar, por exemplo, que identifica essas pessoas. Minimamente, o profissional da saúde precisa reconhecer isso e tratar isso na forma da lei, né, que dá, sim, prioridade para essas pessoas, né, talvez a pessoa nem queira essa prioridade, e aí tudo bem, mas para muitas pessoas isso acaba sendo importante, até por conta da deficiência dela, então, que a gente saia com a lição de casa de pesquisar lá na internet e verificar que existe, né, algo que identifica as deficiências não visíveis. E já é lei, né? A gente sabe que é lei aí já em vários, eu não sei se é federal, mas em vários municípios, aqui em Santo André tem essa lei. Então, Eu assim, fico se é lei, tá impressionado aí. com o relato que vocês me trazem. É um. Eu não sei nem como classificar. Uhum. É... Ai, bom, vamos lá. A prior... Vamos lá. Caso eleitas, eu
quero saber a prioridade de vocês. Prioridade número 1. A prioridade número 1 para a gente é dar um atendimento digno para quem procura o conselho. Eu acho que é o mínimo. Um atendimento humano, um atendimento digno de um profissional que paga uma anuidade, que não é pequena para muitas pessoas, que elas pagam com dificuldade, e eu acho que elas precisam ser muito bem atendidas, mas muito bem atendidas mesmo. Eu acho que essa é a prioridade número 1. É mínimo isso é o mínimo, isso é o básico, e eu não sinto isso dessa forma hoje. Na minha opinião, não sei, Jane, se tem alguma prioridade número 1 junto com isso? É exatamente isso que você falou, ter um olhar diferencial aos profissionais de enfermagem urgente, porque a gente sabe que isso não vem ocorrendo. E é o mínimo, o profissional procura um conselho e sai muito descontente. Seja Eu presencialmente, quero te por ouvir, Jane. telefone, por WhatsApp e assim vai. Vocês ouviram o que eu falei? Ok. Pelo que vocês estão me falando, né? A questão estrutural do atendimento humano tá muito baixo, tá muito aquém do que necessita. É isso que eu estou entendendo? Bruno, não são as pessoas em si, tá? Que fazem isso, não são as pessoas que estão dentro do conselho. É porque, por exemplo, o nosso conselho não tem um concurso há mais de 10 anos, tá? Então, o número de pessoas hoje para atendimento também é pequeno. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Isso dificulta que a gente faça um atendimento da forma que eu entendo como ele tem que ser feito, que você tenha tempo para ouvir esse profissional, que você consiga fazer uma escuta ali qualificada para atendê-lo em todas as suas necessidades, para que ele chegue ao conselho e seja atendido sem precisar obrigatoriamente ter feito um agendamento. O agendamento é ótimo, te atende no horário. Mas e se você não conseguiu fazer esse agendamento e você tem uma urgência? Se, por exemplo, você conseguiu um emprego e de repente precisa atualizar um documento, será que você vai conseguir chegar e ser atendido da forma como você merece? Então, é nesse sentido, tá? Aqui eu não estou falando das pessoas que fazem um atendimento, essas pessoas fazem o melhor que elas podem. Elas se esforçam para fazer o melhor, mas elas também estão sobrecarregadas, elas também precisam de capacitação, muitas vezes, elas precisam de equipamentos de qualidade para fazer o atendimento, e isso hoje não está da forma como eu entendo que deveria estar, tá? Da forma como eu gostaria de proporcionar ao profissional estando na gestão. É isso. Quer complementar, Jane? Não, eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, Bruno, um profissional, porque eu também sou profissional, eu também pago meu conselho. A gente, quando procura uma subseção para renovar uma carteirinha, a gente só pode retirar um tempo longo e a subseção precisa mandar para o Corém que a sede, entendeu? A gente sabe que isso dá para fazer na subseção e poderia fazer na hora na subseção. Então, assim, se esse profissional, ele depende dessa carteirinha porque ele está se colocando no trabalho e ele precisa, porque a gente tem que estar com o Corém ativo para a gente trabalhar a dificuldade.
Então, assim, esse também é um ponto, entendeu? Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer, porém, tem um tempo aí que tem que aguardar. Então, dá para mudar e nós também queremos mudar isso, né, Viviane? Exatamente. Tudo aquilo que for importante para o profissional é importante para a gente também. Hoje, o profissional só consegue fazer isso de forma rápida se ele for na sede. Mas nós temos 13 subseções. Temos subseções muito longe da sede. Então, 400, 500 quilômetros da sede. Então, esse profissional se obriga a fazer do jeito que a Jane Kelly colocou, que é, ele faz na subseção, esse documento vem para a sede e depois retorna para ele. E aí acaba sendo extremamente moroso isso. Para a pessoa que precisa desse documento com urgência, ela não vai conseguir. Então, ela acaba perdendo uma oportunidade muito boa. Veja bem, o profissional que está em Marília, e isso ocorreu, Marília é distante. Então, assim, às Agora, vezes esse profissional deixa não eu consegue estar vindo para São saber Paulo. de vocês o seguinte. O que a gente poderia fazer que a gente poderia fazer para melhorar o trabalho de vocês e o desenvolvimento da saúde de uma forma adequada, né? Bruno, eu entendo que é um conjunto de coisas, né? Na verdade, as lutas da enfermagem, as dores da enfermagem, né? Elas precisam ser olhadas de forma diferente, né? A gente está aí lutando por várias coisas há muitos anos. Eu entendo que a gente tem falado isso já há bastante tempo, né? Que se a gente não tiver representatividade no nosso legislativo, a gente dificilmente vai conseguir melhorias, né? Porque quem faz a lei são as pessoas que nos representam e que vão fazer as leis, elas precisam também entender as nossas dores, senão isso nem vira discussão, né? Tanto que estamos aí numa briga pela questão do piso, a questão das 30 horas, ela é muito antiga, são discussões, inclusive, que tem diferentes opiniões dos profissionais, tem gente que concorda, tem gente que discorda, nem estou aqui para defender nenhuma situação nem outra neste momento, claro que eu tenho, né, a minha visão de tudo isso, mas eu só estou dizendo que, assim, as nossas dores, né, as dores do profissional de enfermagem, a gente só vai conseguir resolver quando a gente tiver representantes dentro do Congresso, dentro do nosso legislativo, pessoas que falem pela gente e falem pela gente com propriedade, né? Então, dá para melhorar muita coisa. A parte do conselho a gente está se comprometendo a fazer. E aí a gente pede a parte dos nossos profissionais. Primeiro, né, a gente pede o apoio do profissional para que a gente seja eleito e que a gente faça a nossa parte. Então, chapa 3, potenciação. A outra parte, eu entendo que é como cidadão. Como cidadão, a gente também precisa eleger representantes que nos representem, né, dentro das outras esferas do poder. Então, é um trabalho conjunto que a gente precisa fazer. A gente também tem propostas de aproximação com outros órgãos de poder, de representatividade da enfermagem, então, com associações, com o sindicato, por exemplo, a gente não consegue nada sozinho nessa vida, eu entendo, né, que é assim, a gente precisa trabalhar de forma coletiva, com olhar coletivo, para as causas comuns. Então, a gente precisa,
né, que as pessoas olhem para isso dessa forma e que nos apoiem o conselho, desde que, claro, que a gente faça a nossa parte e assim por diante. Jane, quer complementar? Eu tô deixando, Exatamente, tô deixando, exatamente isso tô que deixando espaço você... para a Jane Kelly poder falar também. Eu quero a sua opinião, por favor. É exatamente isso que a Viviane falou, é a gente fazer um trabalho com transparência, é dialogar com outros colegiados, a gente precisa de mais leis a favor dos profissionais, a gente depende do governo, né, de outras esferas, para aprovar também as nossas lutas, as nossas causas, as causas dos profissionais de enfermagem, mais capacitação aos profissionais. Uma vez que a gente está ali bem qualificado, a gente vai dar um trabalho digno para toda a sociedade, para toda a população. É isso. Eu queria complementar, Bruno, dizendo que, assim, quando a gente fala com a sociedade de forma geral, né, quando você está falando com profissionais, a questão é muito clara, todo mundo entende, né, as categorias de enfermagem, entende que temos profissionais graduados, que são os enfermeiros, os profissionais que a gente chama de nível médio, que são os auxiliares e técnicos, e que nós somos uma equipe, né, e que cada um tem a sua atividade legalmente falando, ou seja, determinada pela lei, tá? Quando a gente fala com a sociedade de forma geral, as pessoas têm uma imagem de que, assim, enfermeiro, e todo mundo é enfermeiro. Isso dificulta um pouco quando a gente leva isso para discussão, né? Então, assim, a gente estuda muito, posso falar por mim, né? Me apresentei lá no começo, a gente não para de estudar, a gente é extremamente técnico, e eu entendo que esse trabalho é caro. É um trabalho que é caro, que precisa ser valorizado, né? A gente estuda muito porque o nosso cuidado, que é a nossa ferramenta de trabalho, né? A gente cuida do paciente, então esse cuidado é um cuidado técnico. Quando a gente faz uma ação, a gente busca um resultado, não é uma ação aleatória, é uma ação que foi estudada e que a gente sabe que se tiver um determinado cuidado, vai resultar naquilo que é o esperado, que é a melhora do paciente, né? Então, assim, eu não acho nada quando eu vou fazer o meu trabalho. Eu sei porque eu estudei que se eu tiver determinada ação, eu vou chegar num determinado objetivo, tá? Então, esse é um trabalho que é muito caro. Os auxiliares e técnicos são extremamente importantes e eles também estudaram para fazer aquilo que eles fazem, né? E isso tem um valor também. E aí, a importância das pessoas entenderem que nós temos as 3 categorias, que todas elas têm valor dentro da nossa equipe, né? E que tem diferença de salários por conta disso, né? Mas que a gente busca, sim, valorização de todas as categorias. Todas as categorias são importantes e todas elas precisam ser valorizadas e como eu disse lá no final, vão resultar numa pessoa qualificada para estar com o paciente nas 24 horas, ou da hora que nasce até a nossa morte, né? É a gente que vai preparar o corpo, por exemplo, no momento que a pessoa não está mais aqui. E a gente também presta os primeiros cuidados no momento do nascimento. E nesse intervalo todo, tem uma gama de atividades que a gente faz, né? A gente assiste a mulher, a gente assiste o bebê, a gente assiste a criança, a gente assiste o idoso. Então, eu entendo que é uma categoria que hoje não é vista da forma como deveria, que a pandemia trouxe muito de valorização aí para a gente, mas não o suficiente ainda. Ainda temos muito que conquistar, muito que batalhar aí para ser reconhecido como a gente merece. É verdade. É verdade, a nossa vida no dia a dia não é fácil, é muito corrida, e tudo que a gente faz é pensando no paciente, pensando no amor de alguém.
Então, eu gostaria de saber o seguinte. Como é que vocês ajudam a identificar como, como é que vocês ajudam a identificar a, a uma criança, a um recém-nascido com deficiência? Eu quero saber se vocês participam desse processo da identificação do, da deficiência. Existem várias formas de identificar, Bruno. Quando o recém-nascido nasce, é dado uma escala chamada escala de Apgar, né, que avalia várias condições do recém-nascido. Né? Então, assim, essa escala aí varia de 0 a 10, entendeu? Então, existem várias formas. Como você falou, como que vocês identificam? Isso também pode ser identificado em um pré-natal bem feito, entendeu? Como? Através de exames de imagem, enfim, outros exames, entendeu? Então, assim, é isso, é através de exames, é no nascimento, e aí são vários tipos de deficiência, entendeu? Então, assim, são várias, né? Então, mas a identificação são essas, quando no nascimento e também em um pré-natal bem feito. Viviane, quer falar alguma coisa? Sim, eu entendo, assim, na verdade, Bruno, vai depender da condição do parto, né? Então, se esse parto, ele é realizado por uma enfermeira, e talvez nem todo mundo que esteja nos assistindo saiba disso, né? A enfermeira especialista, que é a enfermeira obstetra, ela pode conduzir o parto, um parto normal, né? Um parto via vaginal, ela pode conduzir isso tranquilamente, e se ela tiver ali, né, fazendo isso, essa questão fica totalmente sob responsabilidade dela. Se ela tiver numa equipe, por exemplo, e não significa que a enfermeira obstetra não possa trabalhar ali com equipes de médicos também e de outros profissionais, tá? A identificação de tudo isso pode ser feita pela equipe, que vai trabalhar conjuntamente, né? Como a Jenicele trouxe, na questão do pré-natal, então, o pré-natal hoje, dependendo da atenção básica e do programa que ele usa para atender o paciente, as consultas de pré-natal são intercaladas entre médicos e enfermeiros, né, na atenção primária. Então, esse enfermeiro também participa do pré-natal, que muitas vezes a gente consegue identificar uma série de coisas. Então, vai depender da circunstância, mas esse instrumento, né, essa avaliação que é feita e essa nota com a Apgar, por exemplo, que a Jenicele trouxe, é uma das formas, tá? E aí a gente tem uma série de deficiências, né? Se ela é identificada, por exemplo, por exame, como no caso do meu filho, que eu soube durante a gestação, por conta dos exames que eu fiz, né, o enfermeiro poderia ter identificado, assim como o médico ou qualquer outra pessoa que estivesse ali acompanhando o meu pré-natal. Agora, algumas outras deficiências, e aí eu dou exemplo de novo do autismo, né, ou do espectro autista, ela não é visível, e aí vai depender do acompanhamento dessa criança e das respostas neurológicas e de outras questões que vão sendo identificadas conforme essa criança vai crescendo, né, então vai depender muito da deficiência e do tipo de assistência que essa pessoa está recebendo para a gente identificar isso. Exatamente, porque tem casos que nem dá para você diagnosticar também no nascimento, no desenvolvimento dessa criança, passando nas consultas mensais, que aí você vai identificar junto com toda a Agora equipe, eu vou perguntar para médica, vocês. enfim.
sobre qual é o município mais carente de estrutura no que diz respeito à enfermagem, que vocês têm informação. Olha, essa é uma resposta Precisa difícil. fazer para melhorar a Na estrutura desse verdade, município. eu não sei te responder qual é o município, tá? Normalmente, os municípios periféricos têm mais dificuldade de reter os profissionais, né? Até pela dificuldade de acesso que os profissionais têm para chegar e fazer os atendimentos, tá? E não estou generalizando aqui, não é um dado, não posso falar de nenhum município, mas eu, por exemplo, trabalhei em municípios periféricos, em bairros periféricos, né, e existe aí uma dificuldade, por exemplo, do profissional chegar, então ele vai um tempo e depois ele arruma um emprego ou um trabalho um pouco mais centralizado, que é mais fácil para ele chegar, mais perto da residência dele, ele não quer ir para tão longe, né, então isso acaba acontecendo não só olhando para a capital aqui, né, em bairros mais periféricos, mas quando a gente olha para o país todo, conforme vai ficando mais difícil o acesso, mais tem dificuldade do profissional a chegar e se manter nesse município, né, então isso estou falando de forma generalizada, tá, é o que a gente enxerga e até pela minha experiência, acho que hoje a gente trabalha em municípios um pouco mais centrais, né, então a gente enxerga isso menos, apesar de que os bairros, né, mostram diferenças também, mas não posso te dar um nome, sem fazer isso de forma, né, fiel, assim, sem consultar. Exatamente. Tanto que existe alguns incentivos, né, para esses profissionais que atuam em locais mais periféricos, às vezes o salário é diferenciado, às vezes tem um adicional, tem algumas coisas que os municípios fazem para tentar ajudar a manter esse profissional nesses locais também, mas não tem um nome, assim, do mais difícil, do pior ou do melhor. Existe um delayzinho e às vezes a gente fica aqui esperando. Agora eu vou voltar lá no início. Vocês me falaram que é uma profissão eminentemente feminina, mas que tem enfermeiro já, né? A proporção de enfermeiros homens para a enfermeira mulher seria quanto mais ou menos? Só para mim ter uma ideia. Aproximadamente 15% é isso, né, De quantos Viviane? profissionais 15% a da gente categoria é tem masculina. hoje em dia na ativa? Nós temos o número de inscritos, Bruno, que é 720 mil, assim, mais de 720 mil, né? Então, 15% disso homem e 85% mulher, que é isso que ela está dizendo, né? Se a gente arredondar aí, eita, vamos fazer conta rápida. 700, 3 vezes 7, 21, 200 e 210, mais de 210 mil homens e o restante mulher. Dos 720, né, arredondando para 700 mil seria isso, 210 mil homens e 500 mil mulheres quase. Aproximadamente isso. Aproximadamente,
Meio milhão é muita coisa, né? 500 mil é Ou seja, muita 500 gente, mil, muito melhor. É uma população gigantesca, gente. Eu É. falo, eu 500 mil, sempre falo 500 mil que é mulheres quase a população de Santo são André, do enfermeiras ABC e 200 mil Paulista. são homens. Isso. Arredondando, né? Aproximadamente, né? Um pouco mais, isso. É. É uma diferença grande. Sim. E qual é a carga horária de vocês? Quanto de quantos dias de plantão para uma folga na semana? Ô, Ou não sei como é que funciona. ô, Bruno, depende muito da instituição. Normalmente são plantões 12 por 36. E na atenção básica, por exemplo, é 40 horas semanais. Aí tem algumas instituições também que é 6 por 1, entendeu? Então varia muito da instituição. O Estado aí trabalha com 30 horas, né? Então varia muito da instituição quando contrata o profissional. Se é uma carga horária de uma jornada de 12 por 36, que dá aí mensal 180 horas, se é 200 horas mensais. Então, depende muito da instituição. A Viviane pode falar com propriedade, porque ela acaba também fazendo visita nas instituições. É exatamente isso. Na verdade, nós não temos, né, uma determinação legal ainda que diga um limite de carga horária. Então, a instituição tem abertura para contratar profissionais até 44 horas semanais, que é o limite legal para qualquer atuação profissional, né? Mas a gente entende que quanto maior a carga horária, até porque é uma profissão que lida com a vida, né? Quanto maior a carga horária, mais esse profissional fica desgastado. E isso, né, é algo para a gente estar atento, porque a gente lida com a vida, né? E qualquer pequeno deslize pode ser fatal. Então, a gente realmente está sempre atento a essa questão, a questão da sobrecarga, né? Que a gente identifica na nossa categoria muito forte, né? A gente tem aí uma briga muito grande ainda pela frente para ter um quantitativo adequado de profissionais de enfermagem atuando na instituição, porque isso faz toda a diferença na assistência, né? Faz toda a diferença ali no risco para esse paciente, para ele ter uma qualidade de uma assistência, para que ele não seja colocado em risco de maneira alguma, né? Então, o profissional precisa estar descansado. Então, o descanso digno é outra coisa que a gente entende que precisa ter em todas as instituições, né? Uma carga horária menor ajuda com que esse profissional consiga ter um descanso e trabalhar de forma atenta, e assim vai. Mas não tem determinação legal que diga o profissional de enfermagem só pode atuar por X horas semanais. Isso a gente ainda não tem. E é isso quando eu falo a importância de ter pessoas que falem em nosso nome dentro do legislativo também. Pelo que vocês estão me falando, existe a necessidade da participação política da, da enfermagem no processo eleitoral de fato e partidário. Sim, é Você tem um muito. número de enfermeiros nesse processo?
É bem pouco, viu, Bruno? Ou Se você não dá for para fazer saber? um levantamento, se você for fazer um levantamento a nível nacional, a participação da enfermagem na política e ocupando espaço é muito pouco esse número. Ele vem numa crescente, porque eu entendo que a pandemia realmente trouxe essa visibilidade e a gente conseguiu falar isso muitas e muitas vezes, né? Então, ele cresceu muito da pandemia para cá, então na última eleição já foi maior do que em qualquer época anterior, mas ainda não é significativo, tá? Para que a gente consiga lá uma bancada boa que vá ter força e representatividade para falar em nosso nome e conseguir as devidas aprovações, né? Algo que a gente ainda precisa melhorar muito, né? E aqui independe de partido, tá? Seria importante ter a categoria em todos os partidos, inclusive, eu acredito, para que a gente tivesse voz ali em diversos momentos e em todos os partidos e em todas as situações, que não é o que ocorre hoje, né? Nós temos aí um número muito reduzido em um ou outro partido, e aí acaba que essas pessoas, por mais que elas queiram, elas não conseguem ainda trazer para a gente o devido resultado, né? E é algo que a gente vai falar ainda muitas e muitas vezes, pensando que a gente vai chegar num determinado momento onde a gente vai conseguir falar agora sim a gente tem representatividade em todas as esferas e a gente consegue conversar em pé de igualdade com outras categorias que são muito fortes dentro do legislativo. Eu estou percebendo o seguinte, que aquilo que eu falo é a realidade, porque eu sempre falo que a política está presente no seu dia a dia, você querendo ou não. Então você precisa participar dela para defender os seus direitos. É a única ferramenta que a gente tem para defender os seus próprios direitos. Infelizmente, né? E 24 está batendo a porta. Alguma de vocês tem a intenção de disputar a eleição municipal? Na verdade, eu já fui candidata já algumas vezes, né? Obtive uma boa votação, mas a minha prioridade hoje é estar no Corém São Paulo, é eleger a chapa 3 dos enfermeiros. Então, assim, as eleições municipal vão ocorrer somente o ano que vem. Então, assim, como eu falei, a prioridade nossa hoje é a gente estar aí, né, lutando para a gente conseguir estar representando os profissionais de enfermagem. E o ano que vem é um outro momento, não dá para falar agora assim com clareza, com propriedade, que sou candidata em 2024. A prioridade agora é estar na chapa 3 e eleger a chapa 3 dos enfermeiros e estar representando os profissionais de enfermagem. Então, o ano que vem é uma outra conversa. Bruno, eu acredito que, assim, agora a gente está muito focada, né? A eleição do Corém, ela vai acontecer dia 1 de outubro, né? A gente precisa muito que as pessoas olhem para a gente, né, como uma possibilidade de mudança, que é o que a gente quer fazer dentro do nosso conselho. A gente quer mudar, sim, e mudar para melhor. A gente acredita que é possível e a gente tem propostas que são factíveis
e que a gente vai fazer o que for necessário para conquistar, né? Eu vou falar sempre que eu quero que o ano que vem a gente tenha muitos candidatos municipais aí, né, da enfermagem, que a gente tenha possibilidades de escolha, muitas possibilidades de escolha. Então, né, não, neste momento não é algo que a gente está pensando, né? Mas quem sabe, né? O futuro. A gente espera fazer, na verdade, a melhor gestão que a gente pode, é isso que a gente tem olhado hoje, né? E cada processo é um processo, cada processo envolve muito investimento físico, emocional, intelectual, né? E a gente está voltado para isso nesse momento. Mas, né, temos aí as nossas intenções de que tenham muitos profissionais de enfermagem. É isso, na próxima eleição. Eu peço Acho que travou, né? Oi, oi, tá me ouvindo, Vivi? Eu tô. Acho que o do Bruno travou. Eu acho que foi o dele. que vocês me trazem de uma participação, de uma participação. Bruno, tá travando, a gente não tá te ouvindo. Agenda política. É por isso que eu fiz essa pergunta. Eu peço até desculpa pela antecipação. A gente não conseguiu ouvir tudo que você falou, Bruno, que deu uma travada. Você tá num lugar bem bonito aí, pelo jeito. A Né? paisagem é muito linda, verdade. Bruno?
Eu não vi, você viu? Quais... Bruno, você está nos ouvindo? A gente aproveita a oportunidade para agradecer as pessoas que Eu estão nos vou, assistindo. eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse comentário aqui para agradecer a audiência que a gente está tendo até esse momento. De quem que é esse comentário? Débora Brito. Obrigado pela audiência de vocês. Vamos falar. Ô, Jane, você tá me ouvindo? Se tivesse mandando esse link para. Eu caí, né, gente? Voltei. A Viviane tinha caído e voltou. Caiu. Eu vou agradecer o comentário da Débora. Nela eu vou agradecer a audiência que a gente está tendo, devido à importância do tema que vocês me trazem nesse momento de decisão de uma categoria importante para o andamento da sociedade brasileira, porque sem saúde a gente não é nada, né? Eu acho que eu também já queria deixar aqui o meu agradecimento, Bruno. É uma oportunidade ímpar para mim falar de dois assuntos que movem a minha vida, na verdade, né? Que é a profissão que eu exerço, então a enfermagem e a causa, né, da pessoa com deficiência, que para mim também extremamente importante. E eu vejo as duas extremamente interligadas, e as duas com grande potencial aí de crescimento, né? Então, são duas coisas que a gente não pode deixar de discutir, né? São duas questões extremamente importantes para a sociedade e que, se você quiser, eu vou estar aqui sempre para a gente falar disso e trazer esse assunto, porque sem a enfermagem a saúde não existe e a nossa sociedade precisa aprender a lidar melhor com a questão da diversidade em todos os sentidos. Então, eu queria deixar o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui hoje também com você.
Eu também aproveito, viu, Bruno? Muito, muito, muito obrigada pela participação, por você ter nos convidados para estar falando de um assunto extremamente importante, viu? Muito, muito obrigada. E como a Viviane falou, estamos aí, tá bom? Para colaborar, para contribuir no que a gente puder, tá bom? Conte conosco também e gratidão a todos que estão nos assistindo, estão nos acompanhando. Eu agradeço a todos e a todas. Bruno, a gente já tomou conta aqui. Para o pessoal que estiver assistindo, por favor, nos acompanhem nas redes sociais. A gente tem muito para conversar com vocês sobre a enfermagem ainda esse ano, até a data da eleição. E obrigada por você ter dado o espaço. E eu vou aproveitar para dizer que a gente não explorou da forma que vocês vão voltar. Agora, eu quero dizer o seguinte: a gente não explorou a questão da pessoa com deficiência. Deveria ter explorado, mas a saúde é mais importante pelo seguinte: a saúde envolve todo mundo, pessoas com deficiência ou sem ou não, né? Por isso eu deixei fluir para o lado da saúde. Então, é o seguinte: qual é o recado que vocês gostariam de deixar para aquelas pessoas que querem ser enfermeiras, mas estão indecisas se deve ou não entrar nessa profissão? A nossa profissão é uma profissão muito bonita, muito linda. Como a gente colocou, muitas das vezes, a gente deixa a nossa família em casa para cuidar da família de outras pessoas. Eu não me arrependo de ter feito a faculdade de enfermagem, de ter feito várias pós-graduações, porque quando eu faço determinada pós, é pensando em melhorar o atendimento, o serviço que eu estou dando para a população, que eu estou prestando, a assistência, o cuidado. Então, assim, se você gosta dessa profissão, se você se identifica com essa profissão, eu aconselho, porque é uma profissão linda, né? A gente cuida do amor de alguém, a profissão, eu falo que assim, o enfermeiro, ele está aí nas instituições, ele está na faculdade dando aula, ele está na linha de pesquisa. Então, assim, a enfermagem não é só o cuidado dentro da instituição. A enfermagem é pesquisa, a enfermagem é ciência, a enfermagem é tudo. Então, é uma profissão muito importante, muito bela, e quem tem vontade, vai lá, presta o vestibular. Eu falo que não é fácil a gente lutar ali no dia a dia, assim, mas vale a pena, é muito gostoso e eu me identifico muito com essa profissão e não me vejo fazendo outra coisa, de verdade. Eu falo que eu tomo muito, muito, muito cuidado com o meu carimbo, porque eu não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar como enfermeira, atuando aí também como professora. Então, eu gosto. Eu acho que a Jane definiu muito bem, assim. Eu não entrei na enfermagem sabendo... E você, Viviane? Eu não entrei na enfermagem tendo ideia do que era. Eu não tinha ideia, né? Mas eu não acredito no acaso. Todas as pessoas que me conhecem me ouvem falando isso o tempo todo.
né? Eu estou na enfermagem, eu me realizo na enfermagem, eu não faria outra coisa na minha vida, não consigo me ver fazendo outra coisa na minha vida. Então, a enfermagem, ela é extremamente ampla, tem áreas de atuação que muita gente nem imagina. Eu, como fiscal, tenho o prazer, muitas vezes, de estar dentro, vendo a enfermagem crescendo dentro das instituições das mais diversas formas. Então, eu aconselharia as pessoas a buscarem essas oportunidades, olharem para essas oportunidades, e se for da vontade delas, que elas venham sabendo que precisarão se dedicar muito, estudar muito, mas que também é muito maravilhoso, você vê o retorno, vê o que você faz dando resultado. Né? Não é simples, não é fácil, a gente tem que estudar muito, a gente não é ainda reconhecido como deveria, não é remunerado ainda como deveria, mas a gente também recebe muita coisa em troca, né? Muita coisa que não tem valor monetário, muita coisa que às vezes é até maior do que isso, né? Embora a gente precise de dinheiro para sobreviver, para viver e para a nossa vida, né? Afinal de contas, a gente está dentro do capitalismo, mas a gente tem muitas outras formas de receber esse retorno, né? E os pacientes, as pessoas com que a gente lida, nos mostram isso diariamente. Então, se você tem essa vontade, eu acho que não deixem de explorar essa possibilidade, sim. Lembrando, né, que a gente está em luta constante aí o tempo todo, e aí você vai ter que vir somar com a gente. É isso. Uma pergunta importante que eu estou esquecendo de fazer. Quanto tempo de mandato o conselho, quem ganhar a eleição, tem o direito de quanto tempo de mandato? São 3 anos, podendo participar de mais uma eleição. Então, se eleita, a chapa é um mandato de 3 anos, podendo participar novamente. E ser reeleito, por exemplo, por mais 3 anos, né? É isso. Isso. Só deixa eu deixar um recadinho aqui. Deixar um abraço pro Donizete Ferreira. Conheço da campanha de 2022, que eu participei da campanha dele para deputado estadual. Lá em Príncipe Caseras, lá atrás. Abraço para você. Ele deixou um comentáriozinho aqui. Ele deixou um comentário para nós aqui. Vamos para as considerações finais. Uma de cada vez, por favor. Jane? Está sem microfone. Desculpa. Primeiro, Bruno, muito obrigada pelo convite. Primeiro, quem quer falar primeiro?
Eu iniciei, eu vou concluir. Bruno, muito obrigada pelo convite, gratidão a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui falando de um assunto muito importante, dialogando, falando um pouco sobre a saúde, falando sobre o processo eleitoral do Corém São Paulo, que ocorrerão aí dia 1º de outubro. Muito obrigada a todos. E não se esqueçam, vocês que estão nos assistindo, dia 1º de outubro, enfermeiros e enfermeira, Chapa 3, nós contamos com o voto de cada um de vocês. Nós queremos fazer a diferença com os profissionais de enfermagem do estado de São Paulo. Nós queremos representá-los e trabalhar, gente. Trabalhar é isso que a gente promete. Trabalhar pela categoria. Gratidão, Bruno, pela oportunidade. Conte conosco, viu? Bruno, eu também quero agradecer a oportunidade, quero dizer que estar falando aqui para você dessas coisas e para as pessoas que estão nos ouvindo é extremamente importante para que as pessoas nos conheçam, né? Então, a gente agradece o espaço, a gente agradece a oportunidade, a gente gostaria muito de ter outros momentos e outras oportunidades, porque para falar de Viviane, enfermagem. Ai, suas perdão, também já estava considerações falando. finais. Que tem o delayzinho, a gente vai falando. A enfermagem é uma potência, né? A gente enxerga o potencial da nossa profissão e a gente quer muito que todos enxerguem isso. E a gente vai trabalhar para que isso ganhe visibilidade, a nossa potência, a gente vai trabalhar muito para que a gente possa levar a nossa enfermagem aí a outros patamares que há tanto tempo a gente sonha. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade e no dia 1º de outubro, votem Chapa 3, potenciação. Exatamente. Nós contamos com seu apoio aí na Baixada Santista, Bruno. Chapa 3. Muito bem. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a oportunidade de poder ter contribuído na discussão da melhoria de uma profissão importante para a sociedade, como eu disse. E eu queria deixar uma pergunta para vocês, para encerrar da minha parte. O que o Estado pode fazer com aquelas pessoas com deficiência que só tem o pai ou a mãe para auxiliar no dia a dia e elas perdem esse pai ou essa mãe? O que o Estado pode fazer para socorrer essa pessoa com deficiência, partindo do princípio de que ela seja filho único e não tenha ninguém para fazer essa substituição? Bruno, eu entendo, quando o Estado quer, eles podem fazer muito pela população, porque é para isso que a gente contribui. Então, assim, falta recurso, falta gestão, falta projetos de lei para trabalhar em prol dessa comunidade, dessa população.
Isso, basta o Estado querer, porque assim a gente precisa de mais centro de referência para cuidar dessa população, entendeu? Com deficiência. Tem, mas é muito pouco. Aqui em Santo André iniciou a Sala do Sonho. Então, se eu não estou enganada, a gente tem em 3 unidades. Então, assim, a gente, né, o município preparou essas unidades para atender essa população aí. Então, assim, 3 unidades numa população de quase 1 milhão de habitantes é muito pouco, entendeu? Então, assim, quando o Estado quer, basta querer, gente, basta querer, basta ter interesse em estar construindo, em estar participando. Você falou um assunto muito importante. Sou filho único, perdi minha mãe. E agora, o que vai ser de mim? Então, o governo precisa ter um olhar para essa população. E isso é comum acontecer, entendeu? Então, é comum acontecer. A Viviane pode falar também com propriedade, porque ela também tem um filho nessa situação. Ela participa também de um programa PCD em São Caetano, onde ela reside. Então, assim, a gente falou lá atrás, os governos não estão preparados, gente. Precisa urgentemente ter um olhar pautado para essa população. Não é isso, Viviane? Na verdade, eu acredito que os investimentos ainda são, para esse público, ainda são entendidos como gastos, né? Então, primeiro que a gente precisa entender que isso é um investimento. Quanto mais eu invisto na pessoa com deficiência, menos ela vai exigir de mim no futuro. Ela vai ser mais independente, ela vai ter mais possibilidades de se manter e de viver como qualquer outra pessoa. Então, esse é o mínimo, é um investimento para que, em recursos, desde que ela seja muito pequena, desde pequena, para que ela possa se desenvolver de forma adequada e contribuir para a sociedade como cidadão, como qualquer cidadão. Então, esse, para mim, é o primeiro princípio, né? Precisa investimento, que é isso que casa muito com o que a Jane Kelly está falando, né? Então, primeiro, as pessoas precisam entender que isso é importante, e a partir daí, destinar os recursos adequadamente para esse tipo de coisa, né? Enquanto a questão da deficiência for tratada como gasto, né, e insuficiente do jeito que ela é hoje, a gente vai continuar tendo pessoas que não conseguem contribuir da forma que poderiam se tivesse o investimento adequado. Então, seja ela, né, assim, ainda mais se ela tiver numa situação como a que você colocou, né, onde ela está sozinha nessa sociedade. Então, se não houve um investimento anterior, ela dificilmente vai poder contribuir para a sociedade, e aí o que acontece é que essas pessoas são vistas como peso para a sociedade, o que não é uma realidade. O que falta, de fato, é investimento para que elas possam contribuir de forma adequada, porque a sociedade ainda é extremamente capacitista, ela ainda olha para a pessoa com deficiência como alguém que é incapaz de fazer o que as outras pessoas fazem. E hoje a gente tem total clareza que se houver um investimento adequado nessas pessoas, em terapias e os demais recursos, elas vão conseguir fazer tudo o que os outros fazem, talvez com um pouco mais de dificuldade ou com menos dificuldade, dependendo do investimento, mas elas com certeza serão pessoas que contribuirão para a sociedade, e aí elas receberão de volta isso na forma de recursos e de assistência quando elas precisarem, como qualquer outra pessoa.
Agora sim, eu vou agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte: meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Obrigado a vocês pela presença. Maravilhoso! Adorei a frase. E vou usar. Maravilhoso. Deus se interessa por todas as áreas de nossas vidas, mas a maioria das pessoas não acredita nisso. Porém é verdade. Deus nos ama mais do que podemos imaginar e está sempre preocupado em guiar nossos passos, tanto nas grandes quanto nas pequenas decisões. Ele deseja se envolver, e se estivermos dispostos a ouvi-lo, ele nos conduzirá na direção certa. Por exemplo, o casamento é muito importante para Deus, sendo uma das áreas-chave de nossas vidas. Portanto, Deus realmente quer que façamos a escolha certa. Entre as muitas coisas que o casamento representa, Deus também o utiliza para revelar a sua relação com a igreja. Por isso, Deus estabeleceu um padrão tão elevado para o casamento. Aqui estão algumas coisas que você perceberá quando Deus estiver mostrando a você seu cônjuge. 1. Você verá sinais claros. Deus nos fala de diferentes formas e em momentos diferentes. Quanto mais sério for o assunto, mais ele nos fala sobre ele. Como percebemos Deus falando conosco depende muito de nosso relacionamento com ele. Podemos não perceber que ele está se comunicando conosco quando não temos intimidade com ele. Por exemplo, você sempre reconhecerá a voz de um ente querido. Às vezes, pode parecer que um ente querido falou com você, mas você não tem certeza. Com o tempo, porém, você poderá confirmar se seu ente querido realmente estava falando com você ou não. Precisamos compreender isso. Talvez não tenhamos certeza de que Deus está falando conosco, mas podemos confirmar depois de algum tempo que Ele está realmente falando, se tivermos um relacionamento próximo com Ele. Deus faz isso para que não fiquemos confusos sobre com quem nos casar. Ele provavelmente usará os canais normais pelos quais costuma falar conosco e depois reforçará por outros meios. Se Deus costuma falar com você por meio de sonhos, é provável que Ele lhe mostre, através de sonhos, que uma determinada pessoa é seu cônjuge. Além disso, Ele pode lhe dar paz em relação a essa pessoa e também enviar outras pessoas para dizerem como vocês dois formariam um ótimo casal. Parecerá que tudo gira em torno dessa pessoa. Devemos estar atentos a todas as maneiras pelas quais Deus fala conosco. Segundo, você se sentirá certo. Não haverá erro em relação aos seus sentimentos em relação a essa pessoa. Embora você possa ter dúvidas ocasionalmente, já que é uma decisão importante, no fundo você sentirá que essa pessoa é certa para você. Talvez você tenha tido a oportunidade de interagir com essa pessoa em diversos níveis, e por meio dessa experiência, percebeu que vocês podem dar certo juntos. Você sentirá confiança de que Deus orquestrou tudo para uni-los. Você se sentirá conectado a essa pessoa, e ela sentirá o mesmo. Por exemplo, quando Adão conheceu Eva, ele disse: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Quando ele conheceu Eva, pôde perceber que ela era certa para ele. Outro exemplo é Isaque. Abraão, pai de Isaque, tinha servos e servas, e vivia em uma terra que não era isolada de sua família. Mas Isaque parecia não reconhecer que ninguém ao seu redor era suficientemente certo para ele. No livro de Gênesis 24, Abraão encontrou uma forma de conseguir uma esposa para seu filho Isaque e assim que Isaque a viu, ele soube que ela era escolhida. Como ele havia perdido sua mãe anteriormente, a Bíblia afirma que ele encontrou consolo em sua presença. Podemos negar o sentimento quanto quisermos, mas na maioria das vezes, para os verdadeiros crentes, nós saberemos se aquela pessoa é certa para nós. Terceiro, você perceberá que nosso relacionamento com Deus não diminuirá. O casamento não define nosso relacionamento com Deus, mas nosso relacionamento com Deus define o casamento. Muitas pessoas cometem erros ao escolher um cônjuge, rejeitam aquele que Deus quer para elas e ficam com pessoas com as quais não deveriam estar. Quando isso acontece, seu relacionamento com Deus começa a enfraquecer. Uma das primeiras coisas que Deus destaca é que a pessoa que Ele deseja para você é um crente, alguém sério em relação a Ele e intencionalmente comprometido com Ele. Deus nos ama demais para permitir que sejamos unidos a descrentes.
pois ele já sabe que esses incrédulos desviarão nossos corações dele com suas práticas malignas. Portanto, uma das coisas que Deus nos mostrará é que essa pessoa é muito comprometida com ele e aprimora nosso relacionamento com ele. Essa pessoa não nos incentivará a pecar ou a desobedecer a Deus de qualquer forma. Ela estará mais do que disposta a honrar a Deus no relacionamento e estabelecer sistemas e estruturas que nos manterão longe de desagradar a Deus. Juntos, vocês glorificarão a Deus em seu relacionamento. Quando o seu relacionamento não te distrai, mas te ajuda a crescer em Deus, é um sinal de que Deus está mostrando quem é seu cônjuge. Devemos sempre lembrar que nosso relacionamento com Deus vem em primeiro lugar, antes do casamento. A vida eterna não se baseia em quão maravilhoso é nosso casamento, mas sim em quão maravilhoso é nosso relacionamento com Deus. Oremos. Amado Deus, reconheço que o Senhor se interessa por todas as áreas da minha vida, inclusive pelo meu casamento. Apesar de muitas pessoas duvidarem disso, eu creio que é verdade. Sei que o Senhor me ama além do que posso imaginar e que está sempre preocupado em guiar os meus passos, tanto nas grandes decisões como nas pequenas escolhas do meu relacionamento conjugal. Peço, Pai, que o Senhor se envolva na minha vida amorosa e que, se eu estiver disposto a ouvi-lo, me conduza na direção certa. Reconheço a importância que o casamento tem para o Senhor e entendo que ele também é um reflexo da sua relação com a Igreja. Por isso, compreendo que o Senhor estabeleceu um padrão elevado para essa instituição. Neste momento, Senhor, peço que me mostre claramente quem é o meu futuro cônjuge. Ajude-me a discernir os sinais que o Senhor me enviará. Sei que o Senhor fala conosco de diferentes formas e em momentos diversos. Por isso, peço que aprofunde o meu relacionamento contigo, para que eu reconheça a sua voz quando o Senhor estiver me comunicando algo importante sobre a minha escolha matrimonial. Dê-me a sabedoria necessária para compreender quando o Senhor estiver falando comigo. Mesmo que inicialmente eu possa ter dúvidas, peço que o Senhor confirme a sua vontade para o meu casamento ao longo do tempo. Seja através de sonhos, paz interior ou até mesmo por meio de outras pessoas que confirmem que essa pessoa é a minha futura esposa ou ajude-me a estar atento a todas as maneiras pelas quais o Senhor fala comigo. Além disso, Senhor, peço que eu me sinta certo em relação ao meu futuro cônjuge. Conceda-me clareza de sentimentos, para que eu não tenha dúvidas de que essa pessoa é a certa para mim. Que, através da nossa interação e experiência, eu perceba que podemos construir um relacionamento sólido e abençoado por Ti. Que eu sinta a confiança de que o Senhor orquestrou tudo para nos unir e que essa pessoa também sinta a mesma conexão. Ajude-me a entender, Senhor, que o casamento não define o meu relacionamento com o Senhor, mas sim o contrário. Que eu compreenda que a pessoa que o Senhor deseja para mim será alguém comprometido contigo, que me ajudará a crescer em meu relacionamento contigo e que não me conduzirá a pecar ou desobedecer aos teus mandamentos. Que juntos, possamos glorificar o teu nome em nosso relacionamento. Por fim, Pai, eu coloco o meu relacionamento com o Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, inclusive antes do casamento. Reconheço que a vida eterna não se baseia em quão maravilhoso é o meu casamento, mas sim em quão maravilhoso é o meu relacionamento com o Senhor. Que essa verdade esteja sempre presente em meu coração e que eu busque a sua vontade em todas as áreas da minha vida, inclusive no meu casamento. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com aqueles que também desejam encontrar um relacionamento abençoado por Deus. Ajude a espalhar a boa palavra de Deus se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Lembre-se, Deus tem um plano maravilhoso para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido usado por Deus para elevar sua espiritualidade. Se você quiser ver mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos edificantes. E se você quiser assistir outros vídeos agora, é só clicar nas sugestões que estão aparecendo na sua tela.
Caso queira ajudar o canal, na descrição tem alguns produtos que o ajudarão na sua caminhada. Confira. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.